Hello, 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 my darlings! Esse é o canal Novelas Comentadas e hoje vamos falar de RuPaul's Drag Race Season 10, episódio 7. Se ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva clicando aqui no botão vermelho, deixe seu like, deixe seu comentário e, por favor, passe para os seus amigos que também curtiram RuPaul's Drag Race. Vamos lá? Bom, naquela conversinha de sofá que elas têm no início do programa sempre, a gente vê que a Vixen tá bem chateada, né? E até tem aquele momento que a Eureka fala uma coisa bem sensata pra ela, tenta mesmo dar uma força ali, parece genuíno aquele momento, né? E a Vixen tá de cara, então a gente segue com esse clima aí que vai explodir mais adiante no episódio. E a outra coisa interessante desse momento é a Monique falando, né, que ela acha que a razão dela tá sendo preterida e tal por não ganhar e coisas assim, é em relação às roupas dela, aos looks, o fato dela não ter dinheiro pra ter trazido coisas mais incríveis, e isso que ela faz a maioria das roupas dela meio que em cima da hora e tal. E é interessante que nesse momento a Miss Cracker, que mais tarde no entanto a gente vê ela falando com a Cameron que elas gastaram muito dinheiro pra estar no programa, né, pra os looks do programa, a Miss Cracker fala pra Monique, né, olha, eu acho que tu tem que levar isso como um elogio, né, se tu não tá no bottom, né, e tá safe por looks que tu fez há meia hora atrás, isso significa que tu tem algum talento, né. O mini challenge foi reading, né, falar os insultos umas pras outras, que é sempre um momento esperado também do programa, assim como o Snatch Game, mas se eu não me engano é a primeira vez que os dois desafios estão no mesmo episódio, né. Eu acho que de uma maneira geral elas se saíram bem, né, teve grandes momentos assim de queens variadas, deu pra dar risada e ao mesmo tempo não foi extremamente pesado ou malvado, como às vezes pode ser, né, esse desafio. Acho que várias delas tiveram seu momento, com de fato os maiores destaques sendo a Eureka e a Aquaria, que eu acho que ali a gente já começa a ver, ela faz um tipo, né, de bobinha e coisa assim, e que na verdade não, e tá funcionando que é uma beleza pra ela, mas chegaremos lá. É curioso quando a Eureka ganha, né, o mini desafio, a Eureka tá tipo, ganhou 2 maxi, agora ganhou o mini challenge. Quando ela sai, né, não lembro exatamente o que ela fala, que a Vixen fala baixinha pra ela, ai, não, mal posso esperar pra ter pra casa. Bom, aí a Ru avisa que o desafio vai ser o Snatch Game, e aí em seguida a Ru começa aquela visita assim às mesas delas, acompanhada dessa vez pela Bianca Del Rio, que eu acho que foi além de eu amar a Bianca, ela deu boas dicas e foi bacana ela tá ali naquele momento. Esse foi um momento que é legal, que a gente viu um pouquinho, foi um pouco mais mostrado, mais lento do que como era antigamente, quando o programa tinha 40 minutos só, então acho que foi legal, assim, a gente vê melhor a troca, o diálogo entre elas, assim. E esse momento que a RuPaul fez repetidas vezes ali com elas, né? Elas têm que mostrar quem que elas tinham pensado em fazer, uma ou duas opções, e a Ru vai dando assim um primeiro review ali do que elas tinham pensado, né, até pra garantir que seja bom o sketch em seguida, né. A primeira é a Eureka, que fala que ia fazer a Divine, muito conhecida pelos filmes do John Waters, né. Veio esses momentos como é importante mesmo aquele feedbackzinho delas, né, porque a Eureka faz a Divine, é aquele momento hilário da Ru falando, tá, agora faz a Divine. E a Eureka se dá conta que o outro caminho era melhor, né, como de fato foi. A Monique Hart, tadinha, ela tinha duas opções, que era essa Maxine Waters, que eu acredito que seja uma deputada, e a Cook Lion, que é um personagem da série Empire. E a Ru tá super direta, né, nas respostas. Pra Monique ela fala, that ain't funny, sabe? Tipo, vamos lá, minha filha. A Asia disse que queria fazer a Whitney, mas havia questão de simular o uso de drogas e que isso não poderia acontecer por ser um programa de televisão.
Então a Asia acaba indo pra Beyoncé. A Asia faz uma Beyoncé rapidinho ali. E acho que é a RuPaul que fala, né? Isso não teve nenhuma graça. Tipo, a RuPaul tá dando muito pistas pra elas ali, né? Mais que pistas, tá dando feedback mesmo, assim, ajudando a fazer uma coisa mais legal. A Miss Cracker vai de Dorothy Parker, né? Que as duas, a Bianca e a RuPaul, falam, gente, ninguém vai saber quem é. Além disso, é um tipo de humor muito clássico, humor que precisa pensar, não é exatamente o que funciona nesse programa. E a Miss Cracker insiste, né? Não, mas sou eu, essa aqui vai ser a minha cara, eu quero fazer uma coisa que eu acredito. Beleza, né? Se tivesse sido pior do que foi, ou se não tivessem outras que foram pior, ela ia acabar pagando por essa fala, por essa teimosia, né? E a Aquária de Melania Trump, ali a gente ainda acha que vai ser um horror, né? Ela, me atrapalha com as frases, eu não sou muito ruim de falar, então vou usar isso a meu favor fazendo uma celebridade que tem questões parecidas, né? Por ser estrangeira e tal. E então ela dá uma enganada ali, né? De que, não sei se eu vou conseguir e tal. E vimos em seguida como é que se desenrolou esse desafio, né? Aí quando a Ru vai embora e ficam só elas se arrumando, a gente já vê que a Asia e a Vixen, que vai fazer a filha da Beyoncé, já começam a armar, né, um esquema, tipo, vamos trabalhar juntas, tu fala isso, tu fala aquilo e tal. E é curioso que a Asia fala, né, não, eu vou deixar tu estabelecer bem o personagem, desenvolver bem antes de interferir, que não é em absoluto o que aconteceu. O Snatch Game em si, eu achei o melhor em muito tempo, né, eu já tinha falado aqui nos reviews de temporadas passadas que o Snatch Game é um pouco superestimado, especialmente por nós que somos público estrangeiro, porque historicamente a gente não conhece, né, a maioria das pessoas que elas estão retratando ali. Dessa vez até que não foi tanto assim, mas em geral são pessoas mais conhecidas do público norte-americano, assim, celebridades de programas que passam mais lá, ou que tem mais relevância lá, políticos, enfim. Nessa vez, eu acho que a qualidade em geral foi bem melhor e foi bem divertido mesmo. Além do que o fato de ser duas convidadas bem famosas, digamos, em vez de como foi no All Stars 3, que era tipo Carson e a Michelle ali, sabe? Também dava um ar meio caseiro a coisa. Dessa vez eu achei mais bacana em geral, assim. Claro que delas todas, a gente sabe quem se destacou e quem flopou, né? A Aquária começa já dando aquele presente que tinha o Help Me dentro, né? Que já foi uma coisa super bem pensada. O próprio fato de nas plaquinhas ali no início estava escrito Michelle Obama. E aí lá pelas tantas ela substitui pra Melania Trump, então isso foi bem legal. A Blue Ivy, né, a Vixen, já na primeira fala, eu até tava achando que em termos de look, especialmente quando ela fazia umas caretinhas, assim, parecia um pouco as fotos que a gente vê da Blue Ivy, né? Um dos vários problemas que ela teve é que desde o início da primeira fala dela, pelo menos como a gente viu, já tem a interferência nasty da Asia, né? E a Vixen não soube muito como levar aquilo. Aliás, as duas ficaram presas naqueles diálogos que só serviram pra botar as duas pra baixo, né? E aí, ao longo das perguntas que a RuPaul vai fazendo, a gente vai vendo os destaques delas, né? Por exemplo, na primeira resposta tá lá a Beyoncé escrevendo e a Aquária interfere. Essa é a primeira vez que a Beyoncé escreve pra ela mesma. Maravilhoso! Quem é que esperava que a Aquária fosse fazer isso? Ou a Eureka revelando que em vez de escrever, ela tinha desenhado um desenho bem infantil, que foi uma gag que ela foi levando ao longo do quadro todo até o final, onde ela tá toda riscada, né? O pessoal foi ao delírio, achou muito engraçado, eu até não achei tão engraçado, mas funcionou muito bem, né? Nesses diálogos horrendos que iam acontecendo, principalmente entre a Beyoncé e a Blue Ivy, teve um momento que a Maxine da Monique interfere, até eles chamam ela de Grandma. Ficou tudo sem graça, indo pro lado do desagradável, do pesado, mas sobretudo sem graça. Então,
floparam as três, né? A Aquaria fala de novo pra RuPaul em algum momento: It's okay, Barack, no problem. Tu vê esses improvisos que ela vai botando, que foram fazendo ela ir tão bem, né? E mais tarde, ela, quando a Cameron tá falando, né? A Cameron é uma lutadora chamada China, dessas que eu nunca ouvi falar, mas achei que a Cameron tava bem também. A Aquaria responde: é por isso que o meu marido tá sempre falando mal da China, alguma coisa assim. Sabe, esse tipo de reação rápida, que é típica de quem tem mais manha de comédia, assim. E a Aquaria foi a melhor delas nesse sentido, né? Melhor que a Miss Cracker e que a Monet, inclusive. A Monet de Maya Angelou tava muito bem, né? Ficou no personagem o tempo todo. Ela até tem aquele momento que ela: não, deixa eu ler aqui um poema meu e tal. Todo mundo riu, né? Era o tipo da coisa que, se não fosse engraçada, ia acabar pegando mal pra ela. E é um desses casos que, pô, Maya Angelou é uma escritora pouco conhecida. Eu mesmo não sei como é que é a voz dela original, sabe? Mas o fato da Monet ter feito tão bem, e ter feito engraçado, claro, tornou verdade aquilo que o RuPaul tinha dito, né? Não importa se a pessoa até não é conhecida. Claro, nos Estados Unidos ela é muito conhecida, mas o fato dela ter feito bem é o que realmente importa. Aí tem toda aquela participação do cara do Jeopardy, que é um programa super antigo de perguntas e respostas nos Estados Unidos. E até onde eu entendo, é um programa bem careta, assim. Então achei curioso ter tanta participação dele no quadro. Deve ser alguma promo, alguma coisa que a RuPaul tá metida. Teve aquele momento constrangedor, que eu acho que foi o que ajudou a sedimentar a Monique, assim, que a RuPaul levanta uma bola pra ela, né, de onde é que tu mora e tal, e fala um bairro pobre ou bairro pesada. E ela, em vez de responder, ela começa a rir, né, deixando aquele silêncio e não consegue responder. Ali foi a tampa do caixão, né. Bom, ela se arrumando pra passarela, né, depois dos Snatch Game, a Monique tem a pachorra de dizer pra Aquaria: eu tava esperando que a Melania fosse discutir comigo, né, que a gente ia ter esse bate-bola. E a Aquaria disse pra ela: meu amor, eu não tenho culpa que o teu Snatch Game não foi bom, sabe? Cada um na sua, pelo amor de Deus. Elas estão muito traumatizadas, não sei se é a palavra, mas, né, todas falando que o Snatch Game virou todo mundo de cabeça pra baixo, que muita gente não dormiu, né? Elas ficaram realmente abaladas ali com o desempenho no desafio, né? Aí essa hora que a Vixen tá tentando falar com a Asia, né? Mama, ela: ai, não me chama de mama depois da catástrofe de ontem. A Vixen ainda: então acho que a gente foi tão mal, sim, acho que a gente foi bem mal. Até a Vixen fala: eu adoraria uma review positiva, eu nem sei o que é isso. E a Asia só fala: bom, não vai ser agora que tu vai pegar uma, né? Como de fato aconteceu. E aí, de novo, né, a Vixen, a gente vê que ela tá formando essa narrativa na cabeça dela, né? Ai, Eureka, tu pisou em muita gente, tu, tipo, te atravessou no espaço dos outros, né? E ali a gente não vê a Eureka respondendo nada. Ela: tô te ouvindo e tal. Eu não me lembro quem exatamente falou, acho que não foi a Eureka que falou: olha, se tinha alguém se atravessando no espaço da outra, era a Asia, né? Que tava falando por cima de todo mundo e sem a menor graça. Então, enfim, tá se armando aí o set para o que vai acontecer em seguida. Bom, aí a passarela é sereias, né? Baseado no show da Bette Midler, que, pelo que eu entendi, ela chega numa cadeira de rodas e levanta. Achei bem legal, não sabia. Então a Monique realmente estava complicada, aquele look, né? Eu acho que é a quarta vez que ela tá com aquele glitter, aquele tecido de glitter ali. E além do tecido ser qualquer nota, ela já ter usado 1000 vezes, até talvez na TV não aparecesse tanto, era realmente desconjuntado, né? Uma coisa com a outra, e não parecia muito um rabo de sereia, assim, não tinha os detalhes lá embaixo. Tinha, mas tava tudo misturado, assim. Além disso, achei a maquiagem dela bem qualquer nota, bem genérica, digamos. A Miss Cracker foi um dos looks que eu achei ela mais bonita, vou dizer pra vocês. Achei bem Barbie, Pequena Sereia mesmo, sabe? Gostei do tecido da cauda. Achei bem, sei lá, fantasia de sereia de carnaval, entendeu? Gostei. Miss Cracker,
A Aquara, talvez, acho que o melhor look, né? E com conceito, muito legal a coisa do óleo, ainda tinha umas manchas no braço, né? E super bem feita também. Além disso, o cabelo molhado e a maquiagem escorridinha azul, acho que fechou todas mesmo, né? A Asia, eu gostei muito da máscara, né? Eu acho que foi interessante essa polêmica, assim, que pessoas odiaram, pessoas adoraram. Eu gostei muito, eu achei bem original mesmo. Embora o look como um todo, eu achei muito colorido, muita informação. Inclusive a máscara, inclusive o cabelo, porque, claro, fazer tudo era a ideia dela, né? Embora muito bem executado, né? A roupa tava super bem feita. Mas pra mim realmente o destaque foi a máscara. Eu acho que quem gostou, gostou por isso. E quem não gostou, acabou não gostando por isso também, né? Teve essa impressão. A Vixen era um look mais pobrinho, né? Eu acho que o rosto, a peruca tava bonito mesmo. Mas o fato dos peitos serem só aqueles dois coquinhos, que não é a primeira vez que ela usa, né? A roupa passada, se não me engano, o sutiãzinho era feito de coquinho também. Aquelas duas bolinhas. Com muita nudez, assim, com corpo de homem, né? E depois, como as juradas apontaram mais adiante, pô, pelo menos podia fazer um sutiãzinho, né? Juntar os coquinhos, enfim. Porque aquilo ali tava muito masculino mesmo, né? A Monet, eu vou dizer que eu, como todo mundo, não entendi muito bem, né? Eu achei super interessante que cada um teve uma interpretação diferente do que era aquele look. O que é muito legal, né? Porque significa que ela conseguiu vender, embora talvez não tão claro assim. Mas funcionou super bem, eu acho que tinha, embora a roupa tivesse alguns defeitos, tipo meio larguinha e tal, algumas coisas assim meio... Ela tinha qualidades muito grandes e ela fez aquela bolotona, ela vendeu alguma coisa ali com uma simulação de unhada e tal na cara. Funcionou. A Eureka eu achei nada surpreendente, assim, tava bem, mas nada demais. Até gostei ali da cuspidinha de sangue, achei meio Kátia, mas não foi grandes destaques, digamos assim, né? A Cameron eu achei bonita, achei que foi um dos looks que ela tava mais bonita. Ela criou um personagem, né, a coisa da sereia vaidosa, que tá sempre se olhando no espelho e tal. Então, acho que foi válido. Nas Judges Critiques, a gente vê que a Aquaria é super praised, né? E ela responde bem também. Ah, eu quis pegar uma pessoa que fosse tão fria e distraída como eu e tal. A Monique, eles falam que estão decepcionados com ela, que as pessoas estavam querendo ver essa Maxine Waters, mas que ela não foi a fundo. E aí tem aquele momento, né? A Michelle fala pra ela, o beijo da morte é tu não ser engraçada no Snatch Game, né? E tu não tá presente ali. Que acho que é um pouco falando daquele momento que ela não consegue devolver a piada pra RuPaul. E a Monique faz a pior coisa que ela poderia fazer, né? Quer dizer, ai, eu não sei, eu tô fazendo semana por semana, eu venho aqui, dou o meu melhor e vocês não gostam de nada que eu faço. E a Michelle fala, Anja, é uma competição. Tá louca? Né? Ficou aquele momento complicado ali. Tipo, da coisa que tu não pode falar mesmo numa competição, né? Aí a gente vê que a Michelle não gostou da máscara, né? E já nesse momento a jurada vem em defesa. Olha, eu amei, achei diferente. Quebrou um pouco a expectativa. Pra Asia, eles falam, gente, por que a Beyoncé tava tão malvada? Qual era a tua ideia com essa maldade toda na Gice? E a Asia tem uma reação melhor ali às respostas dos jurados, né? O próprio Paul fala, eu te dei umas pistas, faz a Destiny's Child e tal, agora tu consegue ver por que eu te falei isso? Ela, sim, vamos fazer de novo. Então, só o fato das duas terem levado críticas feias, né? A Asia e a Monique ter reagido do jeito que ela reagiu e a Asia do outro jeito, já contribuiu pra Asia estar safe, né? A Vixen falaram principalmente sobre os peitinhos, que parece que eu tô te vendo fora de drag e tal, e que na Blue Ivy não tinha muita coisa ali. A Monet a gente vê
que cada um interpretou uma coisa, né, do que ela tinha feito, mas acabou funcionando. Ela também reagiu bem ali ao que a Michelle e tal estavam falando, e que ela tava muito bem de Maya Angelou, especialmente depois da temporada passada, que a Maya Angelou tinha sido feita de uma forma ruim. Essa fez a Maya Angelou mesmo. Pra Eureka falaram que a Honey Boo Boo tava perfeita, que ela arrasou. E aí a pergunta tradicional da RuPaul que tem em todas as temporadas, né? Quem merece ir pra casa hoje, por quê? Das que ainda estavam ali no Judges Critiques. E aí que começa o bicho a pegar, né? Eu achei curioso que a Eureka não fala da Vixen, né? Eu acho que aí sim foi um grande esforço da Eureka de não querer atiçar, né, a fera. Ao mesmo tempo, em vez de falar, tipo, a pessoa que ela considera mais fraca, ela falou, eu acho que eu quero que saia quem eu considero a minha maior competição, que é a Asia. Então foi interessante essa saída da Eureka, espertíssima, né? Se bem que ela podia ter falado da Aquaria, enfim. E aí a Vixen começa desde o início, né, expressando lá o ponto de vista dela, mas a gente vê desde o início que ela tem um problema ali, né, no que ela tá falando, porque a primeira coisa que ela fala ali é: eu nunca vi tanta falta de profissionalismo na minha vida como eu vejo da Eureka. Que é que ela quer muito vender essa ideia de que a Eureka se atravessa na frente dos outros e não deixa ninguém falar e tal. Entretanto, infelizmente o tiro saiu pela culatra pra ela, né, porque ela foi ficando com mais raiva e perdendo o argumento que ela já nem tinha. E a Eureka vai falando, né? E a Eureka com mais manha vai conseguindo expor melhor o que ela tá dizendo ali, fazendo um pouco mais de sentido do que o que a Vixen tá falando. Ela pensando ainda por cima, a Eureka começa a chorar, né? O que só piora a situação da Vixen. Mas sobretudo o que mata o discurso da Vixen mesmo é que ela tá partindo de um ponto que vem num lugar dela tá triste que a outra tá indo bem e ela tá indo mal, né? Não é um discurso de que eu sou injustiçada, ou que vocês estão me colocando como uma angry black woman, sabe? Não era nada disso. E até porque, se isso é verdade da Eureka, o programa não mostrou pro público. Então não tem como a gente concordar com a Vixen, certo? E aí fica aquele diálogo que a gente fica apavorado ali. Só que a Eureka meio que mata no final, né? Dizendo: eu fiz de tudo pra me dar bem com a Vixen, ser boa pra ela e tal, meio choramingando. Gênia, né, gente? Gênia. E aí o que mata mesmo é que, tipo, não pode estar próximas. E aí todas as outras falam da Vixen. Até a primeira que fala, que a Asia fala: eu sou uma adulta, que era tipo, a Vixen tava chamando a Eureka de infantil e coisas, argumento completamente sem pé na cabeça. A Asia: como eu sou adulta, eu quero te dizer que eu quero que saia a Vixen. E elas foram meio pelo... Ninguém falou de que ela é uma bafenta louca. Falaram: eu acho que ela é mais fraca, que ela não tá indo tão bem, tal, que também é verdade, né? Quando os judges estão sozinhos, né, eles falam que aquela reação da Monique foi muito estranha. O RuPaul fala isso, né, que não tem espaço nesse programa pra esse tipo de defensiveness, né? Isso aqui é uma competição. A Ru também fala, isso foi legal, a gente teve vários insights da opinião da Ru sobre as coisas, né? A Ru diz: olha, eu vou confessar que eu não gostei daquela Blue Ivy. E a Ru fala, né, bom, as sisters jogaram ela, The Vixen, embaixo do ônibus, não sei que eu tô traduzindo essa expressão, mas enfim. E com razão, né? Não foi sem razão que isso aconteceu, ou seja, o discurso de vítima, de coisa, não vai funcionar. E aí a Aquaria ganha, dessa vez acho que bem merecido, e quem vai pro lip sync é a Monique e a Vixen. E aí a gente tem esse lip sync dos piores, né? Eu acho engraçado que existe um culto a Carly Rae Jepsen. Tipo, as músicas que eu já ouvi são tão qualquer nota, mas tá. E aí o que aconteceu? A Monique não sabia a letra. Desde o primeiro momento a gente já vê que ela não sabe a letra. Depois dá um problema com a peruca dela, né? E o que a tampa do caixão é ela no final fazendo aquela piruetinha que
Tipo, pretinha de criança, assim, de quem não quer machucar as costas. E a Vixen segurou a onda ali, né? Fez o dela, apesar de ter toda a brigaiada que teve no Untucked, ela conseguiu decorar a letra e fazer, né? No Untucked é curioso que a gente não vê de fato a Monique ouvindo a música antes, né? Aparece deliberadamente ela não ouvindo. Então eu não sei se já era uma coisa desistir, não quero mais, ou se era daquelas situações em que, como a própria Vixen tava no episódio passado, né, de achar que não ia ir pro lip sync. Porque no início desse episódio a gente viu a Monique lá com uns durex aparecendo, falando, eu não sei por que eu só fico safe. Que é essa falta de noção que a gente vê às vezes nas queens, né? Não sei se alguém tiver uma informação mais precisa, pode nos falar aqui, porque eu não sei muito bem que pânico é essa que deu na Monique. Do Untucked, né, vocês viram, se não viram, vejam, porque tem muita briga, né, 1001 histórias. Eu acho que não foi bom pra Vixen toda o papo dela, porque ela ia indo, então vocês me traíram, porque rolou aquele momento, todo mundo reclamou da Eureka, e elas, eu não falei nada, tá louco? O único momento que eu acho que dá uma humanizada nela e ajuda a causa Vixen é no final, quando ela diz, estavam todos falando o meu nome, eu não tava braba, eu tava machucada. Era isso que ela tinha que ter mostrado desde o início, essa vulnerabilidade que ela só mostrou depois do vídeo da mãe dela, né? E aí eu acho que a Eureka teve um momento muito bom de dizer pra Vixen, querida, tu tá chateada? Porque ela tava, tipo, todo mundo queria que a Eureka fosse embora, todo mundo. E a Eureka diz, mas eu não tô indo mal na competição, né? Nem tu. E tu tá nervosa porque tu tem perigo de ir pra casa, por isso que tu tá braba. Verdade. E aí a Vixen resolve se voltar pra Monique, que até onde eu entendo que é uma das mais próximas a elas, né? A ela. E a Monique fala, eu não te traí, porque ela tá com esse papo de traitors, sabe? Disloyal bitches. E a Monique, tu queria o quê? Que eu dissesse que tava ótimo? Que eu mentisse pra ti e dissesse que tu tá arrasando, tá maravilhosa. É o número 1, ela consegue brigar com a Monique, né? Então assim, se queimando com todo mundo, inclusive com quem tava mais do lado dela. E ela é bem dura com a Monique, né? Fala bastante coisa bem pesada, assim, também. Então acho que devemos ter mais desenrolar disso aí, né? Nos próximos episódios, vamos ver. Pela lógica, a Vixen deve sair no próximo episódio, né? Então é isso, gente. Digam aí o que vocês acharam do episódio dessa semana. Já sei que tá rolando uns spoilers. Eu ainda não sei, então, pelo amor de Deus, não venham me dar spoiler aqui nos comentários. Vou banir vocês da página. Tá brincando? Tá? Então, me falem o que vocês estão achando. Passem esse vídeo para os amiguinhos que curtiu o Pós Drag Race, porque eu não tô podendo divulgar no Facebook, alguém me denunciou. E nos falamos semana que vem, tá bom? Beijo, beijo. Boa semana.